Processo de fritura em Zubeldia só aumenta no São Paulo. Tem informação ou informações de bastidores inacreditáveis pra gente comentar sobre a situação dele no São Paulo, esse negócio aí de Boca Juniors interessado. Vamos falar também sobre a saída do Galopo aí do São Paulo, tem reforço aí pro próximo jogo do Tricolor e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, negócio é o seguinte, meu parceiro. Ontem, né, o São Paulo se reapresentou aí, né, e o São Paulo postou aí fotos do Pablo Maia. Que saudade do Pablo Maia, né, cara? Olha aí. Pablo Maia deu continuidade em sua recuperação física. O atleta é aguardado na pré-temporada para retornar bem nos gramados na primeira rodada do Campeonato Paulista, né, cara? Ela postou fotos dele lá, né, cara, aprimorando aí, né, cara, recuperando aí a condição física dele, e quando começar a temporada já deve estar disponível aí pra poder jogar. Cara, que saudade que dá do Pablo Maia, né, velho? Meu irmão do céu, às vezes a gente tem um time, às vezes óbvio que o Pablo Maia sempre foi importante, né, pô, jogou pra caramba no passado na Copa do Brasil, pô, jogou pra cacete, todo mundo sabe que ele é muito importante, mas quando o cara sai, fica um tempo assim fora, tu vê a falta colossal que ele faz, né? Ele e o Alisson, que faziam, uma das melhores duplas de volantes aí do Brasil, os dois, cara, jogavam muito bem ali, muito bem entrosado. Ainda mais o Paulo Maia, pô, que é jovem jogador nível Europa, né? Se ele não tivesse se machucado, era bem provável que nem no São Paulo ele estaria mais, porque é jogador para ser vendido pra Europa aí, né, cara? E ano que vem, né, cara, bem no comecinho a gente já vai ter ele de volta, cara. Ele faz uma falta colossal, cara, colossal. Aí, informação aí sobre o Jamal Lewis, rapaz, informação do Alexander Vieira, olha aí. Jamal Lewis terá mais chances nos próximos jogos pensando em 2025. Ele vai entrando aos poucos e fazendo uma transição para a saída do Wellington. A ideia seria entender qual cenário o atleta poderá estar na próxima temporada. Titular, compor elenco ou brigar pela posição. Isso aqui é interessante, né, cara? Porque agora só tem um Brasileirão aí e é importante porque a gente só tem 10 jogos agora para acabar a temporada e o Wellington já vai embora ao final do ano. E assim, a gente não sabe a noção, a gente não tem a noção do que é o Lewis ainda, né? Pô, será que o Lewis tem quantos anos de ser titular? Quando o Wellington foi embora, será que o Lewis vai dar conta da posição? Ou ele é um cara para compor o grupo? Ou não serve para nada, tem que, né, quando acabar o empréstimo ano que vem, deixa ele embora. A gente não tem essa noção aí, isso vamos ter, evidentemente, quando ele começar a jogar, né? E ele tem que começar a jogar os próximos jogos, ganhar mais oportunidades aí pra gente ter essa noção aí pra quando o Wellington for embora, a gente sabe, ó, vamos buscar um lateral aí só pra ser reserva, pra compor elenco, ou vamos buscar um titular pro lugar do Wellington. Então a gente tem que saber qual é a condição aí, qual o nível, né, que o Jamal Lewis vai apresentar, pra saber qual que vai ser aí, né, cara, a importância dele no elenco do São Paulo pro ano que vem, porque o Wellington já vai sair, cara, já tem que pensar em 2025 aí, nessa posição de lateral esquerdo, tá bom? Ó, rapaziada, Ferreira, informação do Alexander Vieira. Ferreira iniciou nesta terça-feira a semana que deve ser o seu retorno ao time titular do São Paulo. O São Paulo projeta o seu retorno para o fim de semana contra o Cuiabá. Tinha aquela pequena faísquinha ali de expectativa e de esperança que ele fosse pro banco de reservas contra o Botafogo, mas era muito arriscado, acabou que ele ficou treinando, tava já recuperado, mas tinha a parte física ainda, né, cara? Ele tá recuperado, mas a parte física ele tá muito atrás dos outros ainda pelo tempo, né, que ele tinha ficado fora. Aí, né, pô, mais de 40 dias que ele tá fora e o São Paulo trabalha aí com ele para ele poder voltar já no sábado contra o Cuiabá, né, que vai ser muito importante nessa reta final do Brasileirão, buscando por vaga na Libertadores. E o Ferreira tava jogando muito bem, cara, teve uma lesão aí, não foi aquela lesão séria, né, que tirou ele por muito tempo na temporada, mas tirou ele no momento mais decisivo, né, contra o Galo ele não tava, contra o Botafogo ele não tava e vai voltar agora aí contra o Cuiabá, um reforço muito bom e muito importante pro São Paulo, né, nesse fim de campeonato brasileiro aí, tá bom? Ó, se estamos falando aí do Ferreirinha que é importante, que é reforço, vamos falar de um aí que deve sair, né, informação aí do Alexander Vieira. Galopo deve sair do São Paulo na próxima temporada para ter mais minutos. A ideia do clube é uma venda, primeiro, mas não está descartada a possibilidade de um empréstimo. O clube já assumiu o prejuízo que é diminuir a folha salarial para 2025, tá? Então isso aqui é importante. Você quer vender, né? O primeiro objetivo é vender. Se não der para vender, vai ter que emprestar, porque não é aquele negócio, se não vender, deixa ele no elenco. Não pode deixar no elenco porque ele não joga.
né? É um jogador caro, aí como ele foi muito caro, provavelmente o salário dele também é muito alto, até porque se não contrata um jogador caro, o salário do cara é baratinho, né? Então ele provavelmente tem um salário bem alto aí, de um cara que, cara, ele não vai nem pro banco de reserva, um negócio assim surreal, nem pro banco ele vai. São Paulo jogou um monte de jogo com o time reserva aí, cara, né? E teve muitos desses jogos que ele nem foi pro banco do time reserva, olha que loucura. Essa é a situação do Galo hoje. Se não conseguir vender, né, pode ser aí também um empréstimo. E o São Paulo já assume ter tido um prejuízo com o Galo e agora quer diminuir esse prejuízo vendendo aí o jogador, né, cara? A situação dele aí é bem bizarra. Jogou em 1 milhão de posição. A única posição que ele se destacou minimamente ali foi naquele Paulistão, que ele foi artilheiro do Paulistão, né? Ele e outro jogador do Corinthians, acho que foi o Roger Guedes, que foi artilheiro junto com ele, estava empatado em gols. Ele foi muito bem quando o Caleri se machucou, teve que fazer uma... Se machucou, né? Ele não fez cirurgia, mas ficou um tempão machucado. E ele foi artilheiro do Paulistão, cara, foi o melhor momento dele no São Paulo. Aí joga de primeiro volante, não vai, de segundo volante não dá, de meia também não vai, de ponta direito não dá, não, jogou de um monte de posição e não consegue se firmar em nenhuma, né? Um jogador aí meio, né? É muito estranho o Galo, porque ele não consegue jogar bem em nenhum lugar, jogou em várias posições, né? E detalhe, tá? Ah, Gabriel, mas é que o Galopo não ganhou oportunidade. Calma aí, meu garoto, tu pode gostar do Galopo, achei ele um gênio, achei um cara. Agora falar que ele não teve oportunidade, vamos com calma, né? Aí ele teve a oportunidade contra o Vasco, ele fez um jogo inacreditável de ruim. Ele fez jogo contra o Cuiabá, né, cara? A gente perdeu pro Cuiabá e perdeu pro Vasco, não por causa dele, né? Não tô falando que a gente perdeu por causa dele, mas as atuações dele nesses dois jogos foi uma vergonha, tá? O jogo dele contra o Cuiabá foi uma vergonha. Aí o cara ganhou a oportunidade como titular, joga mal, vai perder espaço, vai perder mais oportunidades aí, como é o caso dele, cara. Cada vez vai menos pros jogos, cada vez fica menos no banco, né, cara, e vai perdendo espaço. E essa situação dele tem que negociar mesmo, não tem o que fazer aí não, tá bom? Vamos avançar agora e vamos entrar agora nos bastidores do São Paulo que estão pegando fogo de forma negativa. Aí hoje era pra gente comentar sobre o fundo de investimento do São Paulo, da votação do conselho, tem mais informações aí pra gente comentar sobre isso, mas isso aí a gente vai deixar pra comentar no vídeo de tarde, no segundo vídeo do dia, porque ontem tivemos aí algumas informações do Arnaldo Ribeiro sobre o processo de fritura aí do Zubeldia, né? E não vai dar pra comentar tudo no mesmo jogo, não. E vou ter que comentar sobre esse negócio do Zubeldia logo, porque eu tô, meu, cuspindo fogo com esse negócio aqui. Porque é uma situação inacreditável. Lembrando que, pra quem assiste aqui o canal, né? Aí, né, outros, né, que acompanham o São Paulo todos os dias, né, sabe muito bem aí que depois que São Paulo foi eliminado pro Galo, começou a sair informação, que tem pessoas no São Paulo incomodadas com as substituições do Zubeldia. Isso depois do jogo contra o Galo, tá? Foi quando começou o processo de fritura com o Zubeldia, tá? O processo de fritura aí do Zubeldia. Aí tá esse negócio de Boca, né? Que Boca tá interessado no Zubeldia, que o Boca não sei o que não sei o que. Informação do André Hernan, tem 1 milhão de coisas aqui pra gente comentar sobre a situação, tá? Então eu vou ler com calma, devagar pra você entender, porque é muita coisa mesmo e alguns pontos aqui inacreditáveis que tá acontecendo no São Paulo. A primeira aqui é a informação do André Hernan, já começa aí, vamos lá, ó. O Zubeldia tem contrato até o final de 2025 e me disseram que se o Boca chegasse hoje para contratar o Zubeldia, o São Paulo abriria conversas normalmente. Olha só, não haveria um debate muito grande no São Paulo para segurar o Zubeldia. Vou repetir. Não haveria um debate muito grande no São Paulo para segurar o Zubeldia, tá? Então, se chegasse coisa que não aconteceu, o Boca querendo o Zubeldia, segundo o André Hernan, o São Paulo não ia se esforçar muito para liberar o Zubeldia, para negociar o Zubeldia. Primeiro ponto é esse, aí, né? E é o processo de fritura que está acontecendo com o Zubeldia dentro do São Paulo. Aí ontem, né? Nem sei quem soltou a informação, tá? Nem sei aí. Saiu uma informação, completamente mentirosa, que é mentira isso, tá? De que o Zubeldia, né, tava já com seus advogados para negociar a rescisão de contrato com o São Paulo para ele ir pro Boca. A Marília Ruiz conversou com o Casares, né, e o Casares falou para Marília Ruiz o seguinte, ó: não acredito sobre essa fake news aí de que o Zubeldia tava já conversando com os advogados para rescindir o contrato com o São Paulo e ir pro Boca. A Marília Ruiz conversou com o Casares e o Casares falou pra ela: não acredito. Os caras não negaram, não falou, não, o Zubeldia é nosso técnico, vai ficar aqui, acabou. Como aconteceu, por exemplo, com o Dorival, né? Quando o Dorival começou a ser especulado
na seleção, né? O Júlio Casares da entrevista falou, não, ele é nosso técnico, a gente quer que ele fique aqui, que não sei o que, a gente nem pensa em liberar ele, não sei o que. Coisa que não aconteceu agora com o Zubeldia, né? Isso falou, não acredito, não negou, né? Não foi mais aí, mais aprofundo no assunto, não, ele é nosso técnico, a gente não tem interesse nenhum em negociar, não, só falou, não acredito, né? Aí o que acontece, rapaziada? Vamos lá. Um ponto aqui, tem vários pontos aqui, né, que tá incluído nesse processo de fritura dentro do São Paulo, como comentamos desde o jogo, desde quando a gente foi eliminado pro Galo. Existe um processo de fritura do Zubeldia dentro do São Paulo, tá? O São Paulo internamente frita o Zubeldia, tá? Frita. E detalhe, tá? Isso aí é informação com o Arnaldo Ribeiro. Não é eu que tô inventando, não é opinião minha, tá? Nada, irmão. Isso é informação que o Arnaldo Ribeiro trouxe, que é super, hiper, mega bem informado de São Paulo. Sabe tudo sobre São Paulo, tá? Então é uma fonte super confiável. E ele trouxe aqui alguns pontos que é importantes e chega a ser inacreditável. Aí, primeiro ponto que ele traz aqui, ó, sobre a situação do Boca. O Zubeldia é quinta ou sexta opção do Boca, tá? O Boca tem 3 técnicos lá que é prioridade, né? Que é o Esqueloto, é o Fernando Gago e mais um lá. O Zubeldia é quinta ou sexta opção. Eles nem pensam no Zubeldia agora. O Zubeldia tá naquele negócio lá de que todo time tem, pô, precisa de contratar um goleiro, tem uma lista de 50 goleiros pra contratar. Quer contratar um zagueiro, tem uma lista de 50 zagueiros pra contratar. E técnico é a mesma coisa. Os caras querem contratar um técnico, vão lá, tem, sei lá, 10, 20 nomes, e o Zubeldia é o quinto, sexto dessa lista do Boca. Não é nem de perto, tem 3, 4, 5 nomes na frente do Zubeldia pra ser o técnico do Boca. A única coisa que tem o Riquelme gosta do Zubeldia, acha que ele é bom técnico, e é um nome na lista, mas bem longe de ser a prioridade. Primeiro ponto é esse aí. O segundo, o Zubeldia, o Arnaldo trouxe na live dele no canal ontem, do Arnaldo do Tirone, importante, ó. Depois do jogo contra o Corinthians, o Zubeldia, quando acabou o jogo contra o Corinthians, o Zubeldia foi jogador, não, que ele é técnico, né? Ele foi o mais ovacionado pela torcida de São Paulo quando acabou o clássico, tá? O estádio quase inteiro tava gritando o nome do Zubeldia, ovacionando o Zubeldia depois do clássico contra o Corinthians. O São Paulo soltou os bastidores segunda, né? Aí do clássico contra o Corinthians. E adivinha o que aconteceu? O São Paulo praticamente não colocou o Zubeldia nos bastidores, sendo que ele foi o cara mais ovacionado no clássico. E nos bastidores que o São Paulo divulgou da vitória contra o Corinthians, né? Que soltou no YouTube, o Zubeldia mal aparece, nem parece que ele é técnico do São Paulo, nem parece que ele nem foi pra Brasília. Sendo que ele foi o cara mais ovacionado lá depois do jogo, né? E tem esse processo de fritura interno no Zubeldia. E outra detalhe que o Arnaldo traz aqui, ó. Os jogadores do São Paulo gostam muito do Zubeldia. Outro ponto que é importante, não é que os jogadores não gostam dele, os jogadores gostam e muito dele, tá? Gostam bastante aí dele. Ainda sobre essa situação do Boca, ó. O Zubeldia se identificou com o São Paulo e não tem nenhum interesse em sair do São Paulo. Ele entende que é a maior oportunidade da carreira dele, o São Paulo, tá? Então o Zubeldia não quer sair do São Paulo, ele não tem interesse, ele se identificou no São Paulo, ele quer ficar no São Paulo e os jogadores gostam bastante aí dele, tá? Aí você vai me perguntar, Gabriel, tá, e esse processo de fritura, como é que funciona? Aí o Arnaldo trouxe aqui alguns pontos, né? Por que a fritura? Primeiro ponto, né? Tem alguns pontos aqui que parece inacreditável. É tão ridículo essa fritura, tão nojenta, né? Que tem alguns pontos que você fala, cara, isso é sério. E é sério. Tá aqui, ó. A diretoria do São Paulo, alguns dos pontos. A diretoria do São Paulo tem medo de surgir um novo Abel Ferreira. No sentido de mandar em tudo no São Paulo. É um receio do Zubeldia ficar muito grande. É uma questão de ego que sempre existiu na gestão atual. Tá? Então, tá? São várias coisas aí. Um dos pontos é esse aí deles ter medo do Zubeldia ser muito grande dentro do São Paulo, de querer mandar em tudo aí dentro do São Paulo. Um dos pontos é esse, e isso aqui é muito importante, ó. Esse é um receio que a diretoria tem. É uma questão de ego que sempre existiu. A gente sabe muito bem como é que é o Casares e como é que é o Belmonte, né? O Belmonte tem entrevista e fala, não, quem montou o time foi eu, que não sei o quê. As entrevistas do Casares falam por si só, sempre querendo aparecer. Aí, eles têm um ego muito grande e um ego muito inflado, né? O Belmonte, que é o diretor, e o Casares, que é o presidente do São Paulo. Mais pontos aqui por essa fritura no Zubeldia. Querer julgar que sabe mais que o técnico, saber qual a melhor formação, qual a melhor estratégia, que essa é uma questão também que incomoda a diretoria de São Paulo, que é a formação, a estratégia, eles julgam saber mais que o técnico, essa é uma questão que incomoda eles aí também. E tem mais, vamos lá que não acabou não. Tem também um ciúme
Aí, ele é um técnico que tem carisma. A diretoria sempre tenta esconder o técnico de alguma forma, no sentido de que nos bastidores, né, do São Paulo contra o Corinthians, ele mal aparece, sendo que ele foi o cara mais ovacionado após o clássico contra o Corinthians, cara. Ele saiu lá, aplaudindo a torcida. Pra quem não viu, né, porque o São Paulo não soltou, o André Hernan postou no Instagram dele, o André Hernan tava lá no Mané Garrincha, foi lá, repórter, assistiu o jogo dentro do estádio, e ele gravou o vídeo com o celular dele e postou. Na hora que acaba o jogo, irmão, o estádio quase inteiro gritando Zubeldia, 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 ele aplaudindo, e os caras não botaram nos bastidores, né? Isso aqui é bem bizarro e é uma verdade, ó. Existe um ciúme porque ele é um técnico que tem muito carisma. A diretoria sempre tenta esconder os Zubeldia de alguma forma, né? No sentido aí também de tirar o cara do bastidor, sendo que ele era um dos principais naquele clássico, porque ele foi o cara mais ovacionado depois do jogo aí. É um negócio, cara, assim, que beira o inacreditável, né, que beira o surreal aí. E tem mais, não acabou não, vamos lá. Outra coisa também que incomoda aí a diretoria, que está incluso também nesse processo de fritura, é a mal utilização dos reforços, né, principalmente aí do Marcos Antônio. Quem te traga essa informação antes foi o PVC. Cara, acho que o único jogador que poderia jogar mais mesmo era o Marcos Antônio, né, era o Marcos Antônio aí. E outra, né, o Marcos Antônio foi um jogador que ele não pediu a contratação. Ele não pediu a contratação do jogador, e essa é uma questão que já acontece no São Paulo desde a época do Rogério Ceni. Contrata o raio de jogador que o técnico não pede, cara. Não pode contratar jogador que o técnico não pede. Vai lá, contrata o cara, aí o cara não tem nada a ver com o jeito que o técnico gosta de jogar, não tem nenhum tipo de característica semelhante ao estilo do treinador. Aí o cara chega no jogo, como é o caso do Marcos Antônio, como era o caso do Galopo com o Rogério Ceni, né? Aí, né, foi aí os pontos que o Arnaldo trouxe, né, porque esse processo de fritura, que é tudo isso aí que eu comentei com vocês, e o Arnaldo trouxe aqui um ponto que é importante, ó. O próprio São Paulo se sabota, isso aqui é um fato, as pessoas de dentro do São Paulo jogam contra o próprio clube. E tem mais, vamos lá, ó. O Zubeldia, tudo isso que está acontecendo com ele, né, esse processo de fritura e para demissão do Zubeldia, eles só estavam esperando uma coisinha para acabar com a fritura, que é demitir o técnico, né? Ele estava só esperando uma coisinha para fazer isso aqui com o Zubeldia, ó, para empurrar ele. Ele já está sendo fritado há muito tempo, desde a eliminação contra o Galo, e ele só precisava de uma coisinha para fazer isso aqui com o Zubeldia, que é derrubar ele. O que, Gabriel? Era o São Paulo ter empatado com o Corinthians com 2 jogadas a mais. Se o São Paulo tivesse empatado com o Corinthians domingo em 2-2 com 2 jogadas a mais, a gente aqui agora não estaria falando da fritura, a gente estaria falando de quem seria o novo técnico do São Paulo. E tem gente do São Paulo que talvez o melhor, né, talvez aí para algumas pessoas do São Paulo, o melhor era o São Paulo ter empatado com 2 jogadores a mais. Talvez tinha gente no São Paulo esperando que o São Paulo perdesse o clássico contra o Corinthians para derrubar os Zubeldia de vez, né? Foi eliminado das 2 Copas, talvez os caras estavam esperando, né, uma derrota ali pro Corinthians para terminar esse processo de fritura e demitir o técnico. Infelizmente para alguns no São Paulo, o São Paulo ganhou do Corinthians. Infelizmente, porque tem gente que não queria que ganhasse, que era para demitir o técnico. E o Arnaldo colocou aqui, eu sempre vou repetir, o São Paulo auto se sabota, né? Tinha gente lá doidinho pro São Paulo perder para mandar o cara embora. Entendeu? O que é inacreditável tudo isso aí, né? Negócio de ciúme, de ego, de querer entender mais que o técnico, aí a formação, a estratégia. Cara, é um processo de fritura sujo, né? Um processo de fritura aí sujo. E, como o Arnaldo comentou, se tivesse empatado com 2 jogadores a mais ou tivesse perdido pro Corinthians, a gente aqui estaria falando da demissão do Beijinho, não tava falando da fritura, a gente tava falando de quem seria o novo técnico, porque ele já teria sido demitido. Mas ele foi lá e ganhou. Infelizmente para alguns, né? Porque tem muitos que torcem contra aí para poder mandar técnico embora, para poder demitir, né? Aí o que acontece? A gente tá em 5º lugar no Brasileirão, né? A melhor campanha. E outro detalhe, a melhor campanha do São Paulo no Brasileirão, nessa gestão, é essa com os Zubeldia. Sempre bom lembrar isso aí. Agora eu quero comentar o seguinte: Gabriel, mas você não tá defendendo demais o Zubeldia? Não, cara, que esse não é nem o Zubeldia. Eu acho que ele tem que continuar, tá? Acho um absurdo por conta desse processo de fritura aí. Se a diretoria não gosta de alguma coisa com o Zubeldia, irmão, chega no cara, leva o cara na sala e conversa com ele. Não fica soltando, não, é que se o Boca vir, a gente não vai fazer muita questão de segurar ele, não. A gente abriria a conversa. Mas é que tem gente na diretoria que não gosta das substituições dele contra o Atlético Mineiro. Cara, tem alguma coisa com o cara, tá achando ruim alguma coisa? Chega no cara e conversa internamente, mano. Não fica soltando essas coisinhas na imprensa aí não, né? Mas ele solta justamente porque ele tá sendo fritado
dentro do São Paulo. Tem gente aí, muito torcedor, que acha que o Zubeldia tem que ir embora, e eu não tenho um problema nenhum com isso. Quem acha que o Zubeldia tem que ir embora, tá tudo certo. A questão é todo o processo de fritura, como é sujo isso aí que os caras estão fazendo. Quer demitir o cara, chega lá e demite ele, velho. Chega lá e demite o cara, né? Mas vocês não vão fazer isso aí não, né? Porque a maioria da torcida de São Paulo gosta do Zubeldia, né? Os jogadores de São Paulo gostam do Zubeldia, né? E a gente tá brigando para ir para Libertadores na parte de cima do Brasileirão. O melhor Brasileirão nessa gestão é com o Zubeldia. E é por isso que vocês não demitem o Zubeldia, né? É por isso. Outro ponto, né? Eles não têm culhão, eles não têm coragem para demitir o Zubeldia não, porque eles estão esperando uma derrota contra o Corinthians. Talvez tivesse perdido, né? O que muitos queriam, era só o que faltava para demitir o técnico, mas não aconteceu. Outro detalhe que é importante, que foi uma coisa que aconteceu, que eu vi ninguém repercutindo. O Baby, líder da Independente, principal organizador de São Paulo, foi lá no podcast do Arnaldo do Tirone, o Tricolaços, para quem não viu vai ver, e o Baby falou, tá? Não foi eu que tô inventando, não foi voz da minha cabeça que falou, não. O Baby que falou no podcast, lá no Tricolaços, que a diretoria do São Paulo chamou a Independente e a Dragões da Real para demitir o Rogério Ceni. O Baby falou. Tá, o Baby falou que a diretoria chamou o Baby, a Independente e a Dragões da Real para demitir o Rogério Ceni, porque eles não tinham coragem para demitir o Rogério Ceni. Quem demitiu o Rogério Ceni foi as organizadoras do São Paulo. Você vê o quanto que esses caras são sujos, né, cara? Como é vergonhoso os modos operantes dessa diretoria do São Paulo. Como é nojento isso está acontecendo. Como eu falei, vou repetir de novo. Tem gente que acha que o técnico é demitido, não tem problema nenhum, tá? Cada um tem sua opinião. Mas a questão é o seguinte, não quer mais o cara, chega lá e demite ele. Entendeu? Mas os caras não tem culhão pra isso, né? Tem que ficar fritando o cara aí, soltando coisinha na imprensa, né? Quem será que soltou essa informação aí de que os advogados do Zubeldia tava conversando com o São Paulo pra rescindir o contrato? Quem é que soltou isso aí, cara? De onde é que inventaram essa fake news? Será que foi alguém dentro do São Paulo que soltou? Eu tô fazendo uma pergunta, né? O processo de fritura é tão ridículo que talvez deve ter sido alguém do São Paulo que deve ter soltado essa fake news aí, né? Porque solta que tem gente incomodada porque as substituições dele, soltam que se o Boca for atrás do Zubeldia, a diretoria não vai fazer muito esforço para segurar ele, né? Quer demitir os caras? Seja um homem e demite o cara. Pô, bota o cara com a bunda na cadeira, Zubeldia, ó. A gente não gostou disso aqui, não foi o que a gente esperava, a gente não gosta do seu trabalho, tá aqui, a gente vai pagar sua multa aqui em tantas vezes, vamos pagar assim, vamos negociar, acabou, demite o cara. Seja um homem. Agora, esse processo de fritura é a coisa mais ridícula, mais nojenta que pode acontecer e tá acontecendo no Estado de São Paulo. O que é muito triste saber. Tá? Cada um tem sua opinião, pode achar que o cara é o pior técnico da história do São Paulo, que o cara é ruim, não sei o que, mas o processo de fritura é nojento. E é triste saber que isso acontece no clube que a gente torce, que a diretoria do nosso time, que comanda o São Paulo, age assim com o técnico, né? Que faz o melhor Brasileirão da gestão deles. E eles estão fazendo isso aí com o técnico. A questão não é o Zubeldia só, que eu acho absurdo demitir ele, tá? Pra mim não faz sentido algum demitir o técnico, mas se quiser demitir, demite. Mas a questão é o processo de fritura, como é sujo, como é nojento, entendeu? Isso que quer demitir o cara, demite, irmão, vai lá atrás do outro, né? Futebol brasileiro é assim, né, cara? Cada 6 meses um clube tá com o técnico, vai lá, demite o cara lá, pô, entendeu? Quer demitir o cara, demite. Agora, o que me incomoda é o processo de fritura. Não é só o Zubeldia, apesar que eu não concordo com a demissão, tá? Mas acho surreal e sujo isso aí. Os caras colocando o ego na frente, né, cara? Com ciúme do técnico, aí tentando esconder a todo momento o técnico. Isso é vergonhoso, tá? Isso é vergonhoso. Inclusive, vou até olhar com vocês aqui, ó. O São Paulo tem postou as fotos da reapresentação do elenco, né? E... por incrível... outro ponto que é curioso. Os caras mal mostram um técnico que foi ovacionado né, o cara foi, todo mundo gritando o nome dele lá depois do jogo contra o Corinthians, né? Jogo contra o Corinthians. Aí o São Paulo se reapresenta. O São Paulo se reapresentou ontem aí, terça-feira. E o São Paulo postou um monte de foto lá. E adivinha o que aconteceu? Os caras não postaram aí foto do Zubeldia. Não postaram foto do Zubeldia, que entra naquele processo que o Arnaldo Ribeiro trouxe, né? Os caras sempre tentam esconder o Zubeldia ao máximo, em todos os aspectos, né? O São Paulo postou o vídeo do treino de ontem, não sei se no vídeo já apareceu porque eu não vi, mas eles não postaram foto do técnico ontem, não postam o cara nos bastidores, que é o cara mais ovacionado depois do clássico. Eles sempre tentam esconder o Zubeldia aí o máximo, de alguma forma, o máximo que eles podem, né? Porque tem essa questão do carisma dele, né? Do Zubeldia ser maior que eles
É aí como o Arnaldo trouxe, a gente já explicou já esses detalhes, eu não vou ficar voltando atrás não. Mas é sujo e triste saber que a diretoria de São Paulo, né, cara, os caras que comandam o nosso clube que a gente ama, agem dessa forma. E é muito triste saber isso, muito triste. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.